Um amigo descobriu que a filha não era dele, e então descobrimos o caso de 8 anos entre a esposa e o irmão. Tudo começou como qualquer outro mês. Meus amigos e eu temos o hábito de nos reunir periodicamente na minha casa de praia. Não é nenhum palácio, mas tem 2 andares, cheira a mar e carrega memórias de anos de amizade. Somos um grupo unido: Roberto, Jeremias, Guilherme, Davi, João e eu, Jorge. Todos na faixa dos 30 e 40 anos. Crescemos juntos. Mantemos essa tradição para não deixar a vida nos engolir. Em um desses encontros, enquanto ouvíamos nossa velha playlist da época da faculdade, algo saiu do controle. Roberto estava visivelmente irritado. Seu filho, Alan, vinha apresentando um comportamento rebelde na escola, respondia mal aos professores, desrespeitava regras e suas notas estavam despencando. Jeremias, o palhaço do grupo, tentou aliviar o clima. Com seu humor impróprio, soltou que ele talvez nem seja seu filho. Aquilo caiu como uma pedra no ambiente. Roberto ficou em silêncio. A tensão era palpável. Guilherme, sempre calmo, sugeriu o impensável: fazer um teste de DNA. Dissemos que era brincadeira, rimos, mas a ideia ficou no ar. No dia seguinte, como um grupo de adolescentes fazendo uma aposta ridícula, estávamos todos na clínica, todos nós para realizar o teste de paternidade de nossos filhos. 6 homens crescidos, sentados na recepção de uma clínica de testes de paternidade, tentando parecer normais enquanto explicávamos por que estávamos ali juntos. Foi constrangedor, surreal, quase cômico. Marcamos de nos reunir na casa do João na semana seguinte para abrir os resultados. Diferente da minha casa, a de João era moderna, organizada, sem vestígios de vida real. Ficamos tensos, bebendo em silêncio. Roberto abriu o envelope. Alan era seu filho. Ele riu, aliviado e exausto. Um castigo de 1 mês seria sua penitência. 1 a 1, os testes confirmaram as paternidades. Até chegarmos ao João. Ele estava tremendo quando finalmente falou que Rebeca não era a filha dele. Ele deslizou o papel pela mesa. Um silêncio tomou conta da sala. O que começou como uma brincadeira boba virou uma tragédia real naquele momento. Nossas vidas mudaram. E ninguém ali podia imaginar o abismo que viria a seguir. O clima na casa do João naquele dia era tenso. Mesmo com música tocando e cerveja circulando, pairava no ar um nervosismo difícil de ignorar. Todos tentávamos parecer tranquilos, mas o envelope com os resultados dos testes de DNA pesava como chumbo sobre a mesa. O número 25% estampado em preto e branco parecia um soco no estômago, indicava que ele era apenas o tio biológico de Rebeca. Jeremias, que tinha feito a piada inicial, estava visivelmente constrangido. Guilherme abaixou a cabeça, Davi cerrou os punhos. E João ficou ali, paralisado, como se tivesse sido arrancado de si mesmo. Um pedaço dele morreu naquela sala. Nos dias seguintes, Alice, sua esposa, agiu como se fosse a vítima da situação. Iniciou uma onda de manipulação. Invadiu o escritório de João, criou escândalos públicos, tentou convencer todos nós de que era tudo um mal-entendido. Chorava, mentia, mudava de versão. Até tentou usar Jeremias e Guilherme para recuperar apoio, mas ninguém mais caía no teatro dela. João, devastado, iniciou uma investigação por conta própria. Descobriu que Alice mantinha um caso com Pedro, seu próprio irmão, há anos. O relacionamento entre os dois não era uma aventura passageira, como ela havia inicialmente alegado, mas sim um romance antigo e contínuo que começou antes mesmo do casamento com João. E pior, Pedro vinha enfrentando sérios problemas financeiros, e Alice usava o dinheiro de João para sustentar ele secretamente. A verdade surgiu como um furacão: encontros em hotéis bancados por João, presentes caros para Rebeca comprados com o dinheiro da família, até uma festa de aniversário organizada somente por Alice e Pedro, enquanto João trabalhava. Eles estavam vivendo uma segunda vida nas costas dele. Uma vida construída com mentiras e traições, inclusive financeiras. Mas nada se comparou à dor de João ao descobrir que Pedro também participava ativamente da vida de Rebeca, dando a ela o que parecia ser afeto genuíno, enquanto João era mantido no escuro.
A pessoa que ele considerava seu irmão mais próximo era, na verdade, o homem que destruía lentamente sua família. E Alice, que um dia prometeu amor eterno, era cúmplice dessa tragédia. O confronto final foi trágico. A festa de aniversário de Rebecca estava cheia de convidados, luzes suaves, taças de espumante e sorrisos falsos. João permanecia parado próximo à saída, como uma bomba relógio. Alice e Pedro agiam como se nada tivesse acontecido, ela desfilando com um novo vestido caro, ele exibindo presentes chamativos como se fosse o pai do ano. Foi a última gota. No momento dos brindes, Pedro teve a audácia de se levantar e agradecer a João por ser um irmão e provedor incrível. As palavras foram como veneno. Sem hesitar, João tirou os resultados do teste de DNA do bolso, levantou o papel e anunciou que ela era sobrinha dele. E que o irmão dele era o pai verdadeiro. Um silêncio paralisante tomou conta da sala. Mas João não parou por aí. Ele expôs todas as mentiras e traições, os encontros escondidos, os presentes comprados com o dinheiro roubado, os e-mails com planos de fuga dos amantes. Mostrou as provas ali mesmo, no projetor que seria usado para exibir fotos da aniversariante. Os rostos chocados dos convidados refletiam o peso da verdade. A mãe de Alice desmaiou. O pai dela tentou agredir João, mas foi contido. Pedro, covarde como sempre, tentou escapar pelos fundos, mas o pai de João, veterano militar, o interceptou e o derrubou no chão com um golpe seco. A humilhação pública foi absoluta. A polícia chegou, mas classificou tudo como briga familiar. Não fizeram nada. Mas a vergonha estava feita. Alice ligou freneticamente para todos, tentando salvar sua imagem. Pedro, que até então se mostrava presunçoso, agora se arrastava pelas sombras. A família de João se dividiu. Seu pai o apoiou firmemente, expulsando Pedro do apartamento que era de sua propriedade. A esposa de Pedro, Fernanda, foi implacável, pediu o divórcio, bloqueou as contas e confrontou Alice pessoalmente. Deu um tapa tão forte que arrancou mechas de cabelo. E ninguém se sentiu mal por isso. Enquanto isso, João entrou em colapso emocional. Se recolheu à sua casa de praia, mas ela já não era um refúgio. Era uma prisão. Isolado, ele passou dias sem comer, sem tomar banho, apenas olhando para o mar e se afundando na bebida. Amigos e família o encontravam em pedaços, cercado por restos de fotos quebradas e garrafas vazias. Enquanto ele sofria, Alice e Pedro ocupavam sua casa como se nada tivesse acontecido. Davam festas, redecoravam cômodos, pediam jantares caros. Era como se tivessem apagado João da vida que ele construiu. Estacionavam seus carros na garagem dele. Usavam a cama dele. Riam entre goles de vinho comprado com o dinheiro dele. A crueldade era inacreditável. Mas aquilo não poderia continuar. E foi aí que nós decidimos agir. Aquilo tinha que parar. Não podíamos mais ver nosso amigo afundar enquanto os dois responsáveis pelo seu sofrimento viviam como se nada tivesse acontecido. Nos reunimos, Roberto, Jeremias, Guilherme, Davi e eu. E nossas esposas também. Foi uma força-tarefa silenciosa, mas com um único propósito: tirar Alice e Pedro da casa de João, de uma vez por todas. Roberto, o metódico, estudou as leis de despejo e posse. Descobrimos que a casa estava inteiramente no nome de João e, com o contrato pré-nupcial, Alice não tinha nenhum direito legal de permanecer lá. Davi e Jeremias cuidaram do plano físico. Davi, com sua calma militar, coordenava os detalhes. Jeremias, sempre o mais emotivo, era o músculo, o homem certo para confrontar se necessário. Criamos um pretexto para tirar João de cena. Guilherme pediu ajuda jurídica fictícia, e o levou para almoçar longe da cidade, o mantendo ocupado com comida e conversa. Enquanto isso, nós 5 nos dirigimos para a casa dele. Não como invasores, mas como libertadores. A recepção foi previsível. Alice chorava, gritava que não tínhamos o direito. Pedro tentou se impor, mas bastou Jeremias encarar ele que ele recuou. Começamos a documentar tudo, fotos dos itens de luxo,
dos recibos de cartões de crédito, dos bens comprados com o dinheiro de João. Encontramos malas prontas para uma possível fuga, documentos falsos, reservas em hotéis distantes, até passagens compradas em nome falso. Colocamos as coisas deles em sacos e caixas e jogamos tudo no gramado da frente. Pilhas de roupas caras, perfumes, relógios, bolsas de grife, sapatos, documentos, tudo. O bairro inteiro assistia. Parecia uma queima de estoque do inferno. Jeremias gritava para Pedro, xingando ele de traidor, de ladrão, de verme. Alice continuava implorando por piedade, mas sem um pingo de arrependimento verdadeiro. Roberto entregou a papelada legal do despejo e informou, com um tom calmo e firme, que eles não tinham mais o direito de pisar naquela casa. Davi se posicionou na porta. Pedro ficou branco. Alice, histérica, ameaçou chamar a polícia, mas não o fez. Ela sabia que não tinha razão alguma. Quando tudo estava pronto, mandei uma mensagem para Guilherme com a palavra código, abacaxi. João voltou. O que ele viu o deixou sem palavras. A casa finalmente livre, a visão das roupas no chão, Alice chorando e gritando, ele apenas passou por eles como se fossem estranhos na rua. Entrou. Respirou fundo e se sentou no sofá. Foi naquele momento que ele desabou. As lágrimas vieram como um vendaval contido por meses. Ficamos em silêncio, deixando ele viver aquele momento. Era o primeiro passo do recomeço. Pela primeira vez em muito tempo, João estava em casa. Nos dias que se seguiram, a prioridade passou a ser proteger João e garantir que ele não afundasse novamente. Ajudamos a limpar a casa, tiramos os rastros de Alice e Pedro, e pouco a pouco devolvemos ao lugar a cara e a alma de João. Mas ainda havia uma dor pulsante, Rebeca. No dia seguinte ao despejo, Alice apareceu na escola da filha e, sem qualquer explicação, a levou embora. João estava devastado. Ele passou aquela noite sentado na cama dela, olhando os desenhos na parede e os brinquedos espalhados, tentando entender como tudo havia chegado àquilo. O medo de que Rebeca pensasse que ele a havia abandonado o consumia. A vergonha de ter deixado a situação se arrastar tanto era insuportável. Foi quando decidimos agir legalmente. Reunimos fundos entre os amigos para contratar um dos melhores advogados de direito de família da cidade. Especialista em casos de alta complexidade e conflitos envolvendo guarda, ele sabia exatamente o que fazer. João hesitou no início, temendo traumatizar ainda mais Rebeca, mas nós o lembramos que ser pai é lutar todos os dias. E ele nunca deixou de ser pai. A batalha judicial foi longa, intensa e exaustiva. Alice contestou cada ponto, arrastando o processo por quase 18 meses. Alegava que João era instável, que bebia, que era emocionalmente negligente, ironias vindo da mulher que tramou por anos um golpe com o próprio cunhado. Mas a verdade e os documentos estavam do lado de João. As transferências ilegais, a falsificação de assinatura, o roubo de mais de $150 mil e os planos de fuga com Pedro derrubaram as defesas de Alice como um castelo de cartas. O tribunal agiu rápido, Alice foi condenada à liberdade condicional, com reembolso obrigatório do dinheiro, visitas supervisionadas a Rebeca e proibição de levar ela para fora do estado. Já Pedro, que também havia falsificado documentos e se beneficiado diretamente dos crimes, recebeu uma sentença de 2 anos de prisão. Sua máscara de homem de negócios bem-sucedido caiu diante do tribunal. E com a liberdade limitada, o relacionamento entre ele e Alice desmoronou de vez. No último dia de audiência, discutiram e trocaram acusações no meio do tribunal. Acabaram sozinhos, falidos e desprezados por suas próprias famílias. Enquanto isso, João começava a reconstruir. Levou tempo, terapia, recaídas e muito apoio. Mas algo deu sentido a tudo, Rebeca. A relação entre os dois foi reconstruída com delicadeza. Em um dia tranquilo no parque, Rebeca segurou a mão do pai e perguntou se ela ainda podia chamar ele de pai. João caiu em prantos. Aquela frase valeu mais do que qualquer sentença judicial. Hoje, João ainda tem cicatrizes. Mas está inteiro. Voltou a surfar, toca violão de novo e, mais importante, é pai. Rebeca continua chamando ele assim.
Porque é isso que ele sempre foi e sempre será. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!